Vamos seguir então falando da diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades. Ela se negou a responder às perguntas, e alegou aos senadores que estava exausta, mental e fisicamente. Aí a CPI da pandemia adiou o depoimento dela para hoje. Vou chamar Larissa Alvarenga, que está em Brasília, para trazer as informações para a gente agora. Então, Emanuela Medrades ficou exausta de se calar. Larissa, bom dia para você. Bem-vinda. Obrigada, Cine. Um ótimo dia para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Novo Dia. Sessão de ontem que foi marcada pelo silêncio. A reunião chegou a ficar suspensa por horas e no fim do dia o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a comissão poderia sim decidir sobre medidas contra o depoente que abusa do direito ao silêncio. Assim, já era noite quando os senadores tentaram recomeçar o depoimento de Emanuela. Mais uma vez, sem sucesso. No fim, ela pediu o adiamento da sessão, que foi marcada para hoje de manhã. E além de Emanuela, os senadores devem ouvir hoje também o sócio proprietário da empresa Precisa Medicamentos. A gente já vai conversar ao vivo com o Pedro Teixeira, que vai contar para a gente o que a gente pode esperar dessa agenda de hoje, Pedro. Um ótimo dia para você. A diretora da Precisa deve, enfim, responder alguma questão ali dos senadores? O que a gente pode esperar? Pelo menos foi isso que ela prometeu, né, Larissa? Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Novo Dia. Emanuela Medrades e também o dono da Precisa Medicamentos, o Francisco Maximiano, serão ouvidos nesta quarta-feira para responder sobre questionamentos envolvendo a contratação da vacina Covaxin. Ontem, no depoimento que se estendeu durante todo o dia, foi retomado apenas no começo da noite da terça-feira por conta de uma questão de interpretação com relação ao fato do que ela poderia permanecer em silêncio. O depoimento foi retomado, ela disse que estava muito exausta e aí o presidente da CPI da pandemia, com o compromisso da Emanuela Medrades, que ela fosse responder todas as perguntas nesta quarta-feira, adiou o depoimento para amanhã desta quarta-feira, às 9 horas da manhã. Na sequência, o Francisco Maximiano prestará os esclarecimentos com relação às negociações da Precisa com o Ministério da Saúde. Vale lembrar que ambos têm habeas corpus concedido para que eles possam permanecer em silêncio em situações que, de alguma maneira, possam incriminá-lo. São dois habeas corpus concedidos pelo Supremo Tribunal Federal para os dois, mas a expectativa dos senadores que participam da CPI da pandemia é que, de fato, depois de toda a confusão do dia de ontem, eles possam responder às perguntas, entendam que é importante, sim, responder às perguntas da CPI da pandemia. Inclusive, a gente tem uma matéria feita pelo Galton Sé que explica um pouco melhor todo o dia complexo da CPI da pandemia. Ontem, que atrasou, teve participação do Supremo Tribunal Federal, isso tudo para tentar esclarecer até que ponto o depoente pode permanecer em silêncio na CPI. Vamos acompanhar. Vossa Senhoria é empregada da empresa ou que em condição participa funcionalmente da Precisa? Senhor relator, por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Logo no início da sessão da CPI, o relator ficou sem resposta para a pergunta que já havia feito a outros depoentes para saber qual a relação da pessoa com determinada empresa ou com o governo. Em um dos poucos momentos em que fez uso da palavra, Emanuela Medrades contestou o fato de ser tratada como investigada e falou sobre os esclarecimentos que deu à Polícia Federal. Quem me tratou primeiro como investigada foi essa CPI, que quebrou os meus sigilos e deixou expresso no requerimento a minha condição de investigada. Eu já prestei depoimento na Polícia Federal sobre os fatos investigados. O presidente da comissão questionou o depoimento no dia anterior à PF. Inexplicavelmente, o seu Maximiano se torna investigado um dia antes de vir depor e, inexplicavelmente, a nossa depoente de hoje também é ouvida um dia antes de vir depor. A diretora técnica da Precisa Medicamentos chegou ao Senado amparada por um habeas corpus concedido por Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e plantonista da Corte durante o recesso. O documento permitia que Emanuela Medrades ficasse em silêncio para não produzir provas contra ela mesma. O depoimento faz parte da investigação sobre suspeitas de irregularidades em um contrato de R$ 1,6 bilhão do governo com a Precisa.
A empresa teria atuado como intermediadora do laboratório Bharat Biotech para a compra de 20 milhões de doses da Covaxin. Como a diretora técnica não respondeu aos questionamentos iniciais, a comissão decidiu pedir para a Polícia Federal compartilhamento do depoimento de Emanuela. Depois de quase 1h30 sem respostas, a sessão foi suspensa para a CPI verificar com Luiz Fux em que situações Emanuela Medrades poderia de fato se recusar a responder. Por telefone, o ministro do STF disse ao Omar Aziz que Emanuela poderia ser presa em flagrante se continuasse se recusando a responder perguntas que não a incriminassem. Ao mesmo tempo, a defesa dela entrou com recurso, alegando que a depoente tem o direito de julgar quais respostas poderiam ser prejudiciais a ela. Luiz Fux acatou parcialmente o recurso e afirmou que o direito à não incriminação deve ser analisado caso a caso. Com isso, a CPI pode avaliar as recusas da depoente em responder e, se houver abuso, aplicar medidas cabíveis se necessário.